Na live de hoje a gente vai comentar sobre a analogia entre o sol, a lua, o dia, a noite e o que isso tem a ver com as fases da vida. E compreender que a nossa vida é também cheia de altos e baixos, momentos, entre aspas, de escuridão, mas também momentos de claridade, momentos de júbilo. Isso tudo que compõe a nossa trajetória, a nossa jornada, a nossa vida, para que a gente vá em busca de alcançar o nosso propósito, deixar um legado e, claro, ter uma vida que impacte as pessoas. Como eu costumo dizer, nós vivemos, mas acima de tudo, nós convivemos. Então vamos falar sobre esse tema de hoje, né? Você está vivendo momentos de escuridão, e por estar vivendo esse momento, acredita que o sol não voltará a brilhar? Uma coisa eu te garanto, o sol sempre volta a brilhar. Porque essa é uma regra, não é exceção. Tem dias que até amanhece nublado, chuvoso, e você não percebe o sol, mas você consegue sentir. E isso já é a presença, né, do nosso ser superior, de Deus, daquilo que você acredita como supremo, agindo na vida. E apesar desses dias que o sol não aparece, apesar das noites escuras, mas em algum momento o sol volta a brilhar. Então, a vida, como falamos, ela tem esses momentos de clareza, momentos de madrugadas, que pode significar momentos de dúvidas, de incertezas, de insegurança, mas a gente nunca pode desistir. Você imagina que ninguém, absolutamente ninguém, está isento de passar momentos turbulentos. Vejamos o nosso maior símbolo, o nosso maior ídolo, Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu os seus 40 dias de deserto, onde era tentado pelo inimigo, mas também sustentado pelos anjos. Isso nos remete a acreditar, nos remete que a gente precisa manter a fé, independente do deserto que estejamos passando. O próprio Jesus Cristo, reforçando, teve o seu momento de deserto, teve os seus momentos de dificuldade, e esses momentos também servem para que a gente possa fazer uma reflexão, para que a gente possa refletir sobre a vida, refletir sobre a nossa estada nesse plano, para que a gente possa avaliar o que temos feito, o que precisamos fazer, o que a gente precisa mudar para alcançar o objetivo que temos em vida, para que a gente possa executar as ações em busca desse grande legado que nós viemos para cumprir. Eu não tenho dúvida alguma, todos nós viemos a essa vida para cumprir um legado, para executar algumas missões e chegar lá ao final a gente possa deixar um legado. E aí, para fazer toda essa trajetória, a gente vai passar por momentos difíceis, por momentos bons, melhores, essa transição que chama-se vida, né? Então, perceba que quando está muito bom, quando está tudo, entre aspas, perfeito, há uma naturalidade da gente brindar, da gente festejar. Você não para muito para avaliar as coisas, você está comemorando os momentos ou aquele momento bom da vida. Somente quando estamos passando por um deserto, por algumas dificuldades que são naturais da vida, é que a gente passa a entender a necessidade de refletir. Poxa, tem algo que não está legal, eu preciso rever algumas coisas. Então, essas noites, essas escuridões, esses momentos de deserto, eles servem justamente por isso. Não vamos desesperar.
acima de tudo, não vamos desistir. A vida é bela e continua, tá? Então, depois de noites escuras, o sol, certamente, em algum momento, ele volta a brilhar. Que nessa analogia de vida é quando as coisas voltam a ficar boas, bacanas. Então, independente da fase, através com segurança. Saindo de Jesus, nós temos talvez um dos maiores nomes, um dos maiores nomes no Velho Testamento. Para você que ainda não nos segue, eu convido para acompanhar, para nos seguir, carlosferreira.propósito. Falamos sobre os propósitos de vida, fazemos reflexões para a gente despertar e encontrar essas perguntas que possam nos fazer refletir e encontrar respostas que façam com que nós melhoremos. Então a gente faz reflexões, nós falamos e oramos na fé, né, para ir em busca desse propósito e com esse conjunto a gente desenvolver-se melhor a cada dia como pessoas. Então, como eu falava, no Velho Testamento, um dos maiores nomes, Moisés. Moisés passou 40 anos, não foi 40 dias, 40 anos no deserto, na primeira fase sozinho, depois cuidando de ovelhas, executando suas tarefas, até ter um encontro lá com Deus na sarça de fogo, né? Então, na sarça ardente, ele passou esse período de deserto para refletir sobre a sua vida, até porque ele tinha cometido um ato, digamos, não lícito, né? Que foi ter assassinado, né, lá um egípcio para defender uma pessoa do seu povo. Já ali ele com certeza experimentando e já flertando com o seu propósito, que era guiar o povo hebreu para a terra prometida. Mas ele precisou passar esses 40 anos de deserto sozinho, até ter um encontro com Deus, e aí sim, ter a convicção plena do seu propósito, e passado isso, aí ele volta para a terra, né, volta para o seu povo, e passa mais 40 anos caminhando pelo deserto, conduzindo a sua gente à terra prometida. E aí você percebe, assim, teve muitos percalços, né, momentos de sorrisos e tal, mas ele também teve muita dor de cabeça, né, nessa segunda fase também. E aí você pode até me dizer, mas ele nem entrou na terra prometida, então ele não cumpriu o propósito? Certamente cumpriu, apesar de não ter entrado, mas é um nome muito forte do Velho Testamento, é uma figura importante, e assim, ele não entrou na terra, mas é tanto que eu acredito, ainda não vi outra passagem, é o único, né, desses seres que a Bíblia traz que houve uma disputa, uma briga entre o anjo do Senhor e o próprio inimigo, para não dar o nome, né? Não vou nem falar tanto o nome daquela criatura, mas assim, teve uma briga pelo corpo de Moisés, tamanho dado a importância e uma indicação do cumprimento do seu propósito. O seu propósito era levar o povo até aquele momento. Olá, Felipe Leite, muito obrigado. A todos que estão acompanhando, Isaac, Geni Santos, Eunice, enfim, a todos que estão conectados conosco neste momento. Muito obrigado, assim, gratidão de coração, tá? Vamos seguindo, e para você que ainda não acompanha, não é seguidor do nosso TikTok, é carlosferreira.propósito. Mas tá, vamos dando sequência. Ele não entrou na terra, mas teve essa briga, é um sinal de que, dada a relevância da sua importância, ninguém sabe até hoje onde é o túmulo do Moisés, quer dizer, cadê o corpo, onde está o corpo, quer dizer, há uma coisa assim muito obscura. Eu estou falando isso para a questão de alguém estar questionando, mas ele nem entrou na terra, então qual é o propósito, por quê? Então, assim, e tem uma passagem também, num dos evangelhos, onde Pedro, acompanhando Jesus, teve uma visão, um momento de espanto, e ele de repente, Jesus, não é bom, é bom que façamos aqui, que bom estarmos aqui, e que façamos aqui 3 tendas, uma para ti, Jesus, uma para Moisés
né? E outra para Elias. Agora imagine, Elias foi arrebatado aos céus, numa carruagem de fogo. Quer dizer, e Pedro teve fazer 3 tendas. Jesus estava ali, Elias, que a própria palavra diz que ele foi arrebatado aos céus, e uma para Moisés. A gente tem algo muito maior aí que a gente tem que parar para perceber. Felipe Leite, lá do Brejão. Opa, Felipe, obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado aí por estar acompanhando. Johnny Gomes Costa também, Silvânia Lemos. Então, vamos dando sequência. Então, assim, você vê que essas noites escuras, 40 dias de Jesus lá no deserto, tentado, mas também sustentado pelos anjos. Os 40 anos primeiro de Moisés sozinho, depois mais 40 anos de Moisés já guiando o povo. Quer dizer, todos dois nesse momento de solidão, digamos assim, isso foi um tempo para refletir, né, para encontrar respostas, para construir perguntas que têm a ver com o seu desenvolvimento, para só depois você ir fazer a execução das ações e exercer o propósito, como Moisés fez, como Jesus Cristo após esse período de tentação no deserto, esse período afastado, né, escuro, ele veio para executar o seu ministério e conduzir as pessoas não só a uma terra prometida na terra, mas a grande promessa que é o paraíso nos céus. E, Jesus também morreu, sim, mas qual foi a missão que Jesus veio executar? Ele veio à terra como filho único e primogênito de Deus para morrer, morte de cruz, ser crucificado, para salvar a humanidade. Então ele também cumpriu com muita eficácia e eficiência o seu propósito. Você está passando por um momento de dificuldade? Você está tendo problemas no relacionamento conjugal? Você está tendo problemas na sua vida profissional? Está tendo problemas com algum amigo? Problemas financeiros? Não importa qual é o problema. Todos os problemas são momentos de escuridão. Todos os problemas são momentos de trevas, de incertezas, são madrugadas intermináveis às vezes, que assaltam o teu sono e faz com que você fique ali sem entender muito bem o que está fazendo aqui, por quê, o que está acontecendo comigo. Mas, como eu disse, o sol voltará a brilhar, porque não é uma exceção. A regra é que o dia volta a amanhecer. Após a noite escura, vem um novo dia. E nesse novo dia, com um sol lindo, imponente, voltando a brilhar. E esse sol voltando a brilhar, como falamos que era uma analogia, é quando os seus problemas vão ser resolvidos. Não existe problema que não tenha solução. Agora, é claro, precisamos cumprir o processo. Como Jesus passou no deserto, como Moisés passou no deserto, trazendo uma outra analogia natural. Eu gosto muito de observar as coisas da natureza, porque se você observar e traduzir isso para o nosso dia a dia, elas têm tudo a ver e nos mostram lições assim, muito lindas e muito edificadoras. Você imagina quando você semeia uma semente, você planta uma semente, algumas sementes que seja, você aplica ela lá no solo, cava, coloca, e passa um bom tempo e você olha e até fica, será que vai vingar? Eu não vejo nada. Ela está cumprindo um processo solitário, fora do foco, lá de baixo ou lá embaixo da terra. Mas passado esse processo que precisa acontecer lá na solidão, lá na escuridão, sozinha, lá na madrugada, depois você percebe que ela começa a brotar, começa a aparecer, e você, nossa, que legal. E aí você precisa vigiar, né, para que não venha um bichinho e coma, para que ninguém pise por cima. Às vezes você tem que fazer algo em volta, vigiar e cuidar, regar todos os dias. Até que chega o ponto que ela floresce e vira uma árvore estrondosa e não precisa mais ver, você está com todo aquele cuidado, mas o resultado já veio. E daqui a algum tempo
inclusive começa a gerar frutos. Assim também é essa questão do problema. O problema está e você está sozinho, você está na noite, está na escuridão, está na madrugada, e está remoendo, e está difícil. Quer dizer, é como a semente que está embaixo da terra, está se contorcendo, está buscando como resolver. É por isso que não pode desesperar. É acreditar que o sol vai brilhar novamente. Desesperar nunca. Então, para você que está acompanhando, está passando por um momento turbulento, não desespere. Espere que o processo vai ser seguido, e o processo tem que acontecer, mas que em algum momento as coisas irão voltar a estar muito bem e ficar da maneira que você sonhava. Sidney Oliveira, alô para mim na cidade de São Francisco do Brejão, estou aqui no Mundão. Opa, que é sempre bom, cara, sempre bacana a gente estar conversando e vendo conterrâneos, né? Eu sou aqui de São Francisco do Brejão, uma cidade do interior do Maranhão, que é entre Imperatriz e Açailândia, e nós temos muita gente que está nesse mundão afora aí, e é sempre legal. As pessoas me acompanham muitas me acompanham há algum tempo, principalmente em outras redes sociais, trazendo notícia, né? Eu também sou jornalista, radialista, mas isso aqui, como eu coloquei, é algo que, não sei, aqui de dentro, uma paixão, é propósito. Eu desde muito tempo, quem tem meu contato sabe, eu gosto de estar publicando algumas reflexões, e muita gente às vezes me mandava no PV, cara, parece que falou comigo, ei, isso que tu falou hoje foi interessante. Essa semana mesmo alguém colocou, eu nem te conheço, mas assim, às vezes tu fala umas coisas que parece que foi pra gente. Então, isso foi me despertando, e algumas madrugadas acordado, algo em mim tocava. Cara, coloca esse dom também mais espontâneo, de forma mais linear para as pessoas. Isso faz bem, porque um grande indício de que você está fazendo o teu propósito, está cumprindo, é quando você faz algo que não é cansativo, você consegue passar o dia fazendo, você consegue passar a noite, se for o caso, produzindo, fazendo, você não está visualizando, porque eu vou ganhar rios de dinheiro com isso, mas você está fazendo algo que se sinta bem, que te dá paz, que você, cara, isso aqui me completa como pessoa, como ser humano. Isso sim é você estar fazendo algo que vai muito na linha do propósito. E eu faço comunicação desde muito tempo, já há 25 anos por aí, e é algo que eu gosto, e realmente está no sangue também. Mas assim, eu sempre flertei, ainda antes de rádio, eu tenho rascunhos de poemas, de crônicas, essas coisas, então eu acho que está tudo a ver, e tudo tem seu tempo, né? Agora, passado 40 e alguns anos, a gente está implementando de prática assim, com muita satisfação. Confesso que aqui dá até um pouco mais de receio, assim, de nervoso, do que encarar um palco com 10, 12, 15 mil pessoas para você falar lá de cima e tal, fazer a apresentação de um evento. Mas assim, é que eu estou falando de coisa que sai da alma, coisa que vem instantaneamente, e eu peço muito isso todos os dias a Deus, que o Espírito Santo me capacite e faça com que eu tenha a mente absorvendo aquilo que é de importante, que possa edificar-me, e através da edificação do eu, ela possa também ser transportada para o outro, tá? Mas falado esse insight, como eu dizia, não importa a fase ruim ou problemática que você está passando, o sol vai voltar a brilhar, tá bom? Então a moral da história é que nós precisamos cumprir o nosso propósito, nós precisamos descobrir qual o sentido de estar aqui, porque ninguém está aqui para uma passagem, simplesmente passar pela vida. Então a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente está se portando, se você está só reagindo, se você está agindo mais conforme até aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A gente tem que ter muito assim, convicto na mente, cara, mais um dia, eu estou aqui. Eu já ganhei o maior presente de hoje, que foi acordar. Acordou, está vivo. E o que eu preciso fazer hoje para que eu alcance o meu propósito?
O que eu preciso fazer hoje que vai edificar-me, que vai melhorar a minha vida, que vai me fazer seguir na trajetória de deixar um grande legado, que vai me fazer ser importante. E aí eu lembro do professor Cortella, que ser importante não é ser famoso. São duas coisas totalmente diferentes. Tem muita gente famosa, mas que não é importante. E tem muita gente importante que não é famosa. Mas ele é importante para os seus, ele é importante para a sua comunidade, ele é uma pessoa que executa coisas que se tornam exemplares. Então a gente tem que, alinhado àquilo que falamos no canal, primeira coisa, e a cada momento, vamos refletir sobre a vida, refletir sobre os passos, refletir como devemos nos portar. E como a vida não vai ser só maravilhas, não vai ser só momento de júbilo, fortaleçamos a fé. Porque a fé, acreditar em si, acreditar no ser superior, que para mim é Deus, é o que vai te fazer aguentar a pressão nos momentos difíceis. E acima de tudo, você fazendo uma reflexão, mantendo a fé, identificando o teu propósito, é que vai te dar um norte do que você precisa fazer. E quando você tem essas respostas, você começa a separar as coisas. O que eu preciso, o que eu quero fazer, mas nem tudo que eu quero também é bom que eu faça, né, para alcançar esse propósito. E acima de tudo, identificar o que eu não preciso, o que eu não devo fazer. Né? Já de cara, ter tudo isso muito bem delimitado para que a gente não se perca na caminhada. Mas se, fazendo adendo, por acaso em algum momento se perdeu, volta, retoma a estrada, porque ninguém é perfeito, né? A gente vai ter momentos que de repente você vai sair um pouco da estrada, mas é retomar e manter refletindo para não se perder, manter a fé e simplesmente com um alvo no propósito. Quando você alinha isso, automaticamente você vai se tornando uma pessoa melhor. Melhor na família, melhor amigo, melhor profissional, porque esse ser melhor é aquilo que nós somos convidados para ser aqui nessa vida. Tanto eu gosto muito de uma outra passagem também de um evangelho, do diálogo de Jesus com... me fugiu agora o nome, rapaz, aqui do Nicodemos, né? Jesus e Nicodemos, quando tem aquele diálogo que Jesus diz, é importante e necessário que você nasça de novo, né? Que até o grande sábio da época, Nicodemos, ficou mais como nascer de novo. Mas assim, eu acredito muito que esse nascer de novo é a gente melhorando como pessoa. Eu acredito demais que esse nascer de novo, importa-vos nascer de novo, é você nascer de novo em novas atitudes, em novas ações, sendo um ser humano melhor a cada dia. E também tem muito cuidado. Você às vezes, nós às vezes estamos numa fase muito conturbada e de repente a gente também quer mudar tudo de uma vez, quer melhorar tudo de uma vez. E não é assim. A gente precisa melhorar, como diz o Joel J, 1% a cada dia. 1% a cada dia no final de um ano, você não melhorou 100%, você melhorou 365%. Como o próprio Joel J também diz, que às vezes 60 dias focado, 30 dias focado no teu propósito, fazendo aquilo que vai te levar para algo melhor, com esse propósito de vida, vale mais que um ano meia boca, de qualquer jeito. Então, assim, a gente precisa descobrir, ter essas respostas, seguir esse propósito, perseguir com muita força, mas acima de tudo, sem ser meia boca também, né? Compromisso, disciplina, foco. Aí, como eu dizia, meu irmão acordou, cara, grande presente, estou vivo. Hoje, o que eu preciso fazer para continuar seguindo o meu propósito e deixar o meu legado? O que eu preciso fazer? Como é que eu preciso fazer? Tenha isso muito bem claro. Tenha uma rotina saudável, principalmente a rotina matinal. Algumas coisas, eu, por exemplo, para quem acompanha, inclusive a maioria dos meus vídeos que eu comecei a postar aqui, reflexões fazendo caminhada. Assim,
Acordar, primeira coisa que eu faço é levantar, eu procuro ter um momento de reflexão com Deus, ler alguns versículos da Bíblia, fazer uma parada para, o que essa palavra quer me dizer para hoje? Identificar ali uma palavra, uma frase que ela possa ecoar na minha mente para aquele dia, para que a gente possa, no mínimo possível, não sair da estrada, nem pela direita, nem para a esquerda, mas permanecer. Feito isso, eu vou para minha caminhada, faço meia hora de caminhada, para mim já está bacana demais, chego, tomo um banho, tomo meu café e tal, que eu vou começar as atividades. Então eu acredito muito nessa questão da rotina matinal, você ter uma rotina que todos os dias você já acorda, faz aquilo, e que ela possa fortalecer a tua mente, o teu coração, o teu espírito, e você fortalecer o teu físico, né? Que você vem reflexão, fazer uma meditação, a caminhada, você já está aqui espírito, né? Já fez a caminhada para o físico, merendar depois também para o físico, sim, já conseguindo a energia ali para começar a batalha do dia, porque todo dia, querendo ou não, só para nós aqui, é uma batalha, meu amigo, todo dia é uma batalha diária, e por menor que seja, tem alguns leõezinhos para a gente lidar durante o dia, né? Agora, o mais importante é chegar à noite e você ter aquela sensação de, uau, eu consegui vencer as dificuldades, eu consegui identificar aquilo que eu não consegui resolver, mas eu dei uma amenizada, mas acima de tudo não tirar a tua paz, para que nesse equilíbrio, à noite você possa deitar com a consciência tranquila, sabendo que não fez nada que não devia fazer, principalmente para prejudicar o outro, porque isso também é uma questão do desenvolver humano, a gente procurar teus espaços, sim, mas você não precisa derrubar ninguém, você não precisa puxar o tapete de ninguém. Então, fé, reflexão, propósito, mas acima de tudo também ser íntegro, ser uma pessoa ética, ter uma moral, né, que você não prejudique ninguém, você possa ter uma situação exemplar, você ser um colaborador. Essa convivência é para a gente ajudar o outro, não é para derrubar o outro, né? E para você que está chegando agora, agradecemos também por você estar participando aqui conosco, Gracilene Santiago, Quero Nascimento, Ivonete, muito obrigado. E a você que perdeu um pouco da nossa live de hoje, só recapitulando que a gente está caminhando para o final, nós estamos falando aqui que o sol voltará a brilhar. O sol voltar a brilhar é a regra, não é a exceção. Por mais difícil que as coisas estejam, o sol voltará a brilhar. Não se desespere. Não importa o problema, o diagnóstico. Acredite que o sol volta a brilhar. E todas essas analogias nos inclinam para uma figura central. Deus, ou o ser superior que você acredita, há uma energia superior, porque tem que haver, a coisa não é só o invisível existe, está vigilante e está todos os dias, principalmente se você fizer essa conexão, ele está todos os dias fazendo aquilo que é necessário ser feito para que você continue de pé e persiga o teu propósito, para que você possa cumprir bem a tua jornada, você possa deixar um grande legado e ser um exemplo para aqueles que com você convivem. Eu estou amando demais mais esse bate-papo aqui. Já a gente planejou aqui para ficar meia hora aqui com você, já faltando 1 minuto para esse tempo que a gente programou. Então a gente falou para você que está chegando, né, sobre a questão do sol volta a brilhar e ninguém está imune do deserto, dos momentos de escuridão. Jesus passou seus 40 dias no deserto, Moisés passou 40 anos numa primeira fase sozinho até ter um encontro com Deus, depois teve uma outra segunda fase de 40 anos cumprindo o propósito, que era conduzir o povo à Terra Santa, e nós também vamos sim ter vários momentos de deserto, momentos de noite, de escuridão, momentos de dificuldade, mas reforçando para finalizar o nosso bate-papo, o sol vai brilhar novamente, as coisas vão se resolver e você vai dizer, cara, realmente era uma fase, porque a vida é feita de fases. E se você coloca, quando você observa o aparelho, né, que está
conectado para medir os batimentos, etc., você percebe que a própria vida ela requer esse altos e baixos. Como eu disse em algum momento aqui há pouco, se está tudo muito bem, a tendência é soltar fogos, é comemorar, é brindar. Mas só quando a fase não é das melhores é que você consegue ter um pouco mais de introspecção. E durante essa madrugada da fase que não é desejada, que você consegue colocar um pouco mais a cabeça para refletir. É neste momento que você testa e você tem condições de fortalecer a tua fé. São nesses momentos que você consegue fazer perguntas mais maduras e identificar o teu propósito. E com isso tudo muito bem identificado, com isso muito bem fundamentado, é que você consegue cumprir a sua jornada e em busca do teu propósito e lá no final deixar o teu grande legado, porque é isso que viemos fazer aqui. Grandes homens da história e grandes mulheres que já morreram há centenas, milhares de anos, ainda hoje são comentados, seus ensinamentos são seguidos, são analisados e estudados. Raquel de Queiroz, Rui Barbosa, Gonçalves Dias e tantos outros. Até o nosso próximo encontro. Eu vou colocar no story, tá? Quando eu for fazer a próxima, mas ainda essa semana vou ver aqui um dia para a gente voltar a bater um papo. Foi muito bom estar com você aqui esse pouco de tempo. Se você ainda não nos acompanha, não nos segue, é carlosferreira.propósito, tanto aqui no TikTok quanto lá no Instagram também. Um grande abraço, muito obrigado por ter nos acompanhado, Deus sempre conosco e até o nosso próximo encontro.